Boa tarde, galera. Hoje o nosso assunto é sobre desenvolvimento infantil versus não, né? Atividade física, atividade esportiva e desenvolvimento infantil. Essa relação que de fato colabora e contribui para o desenvolvimento humano. E a ideia, né, a intenção é fazer com que a gente reflita o desenvolvimento infantil e traga discussões relacionadas ao como o esporte em si, a prática esportiva, pode contribuir para o desenvolvimento infantil, pode contribuir para o crescimento da criança. E quando a gente fala de prática esportiva, toda a prática esportiva ela está relacionada à atividade física, mas nem toda atividade física está relacionada à prática esportiva. E discutir essa diferença de forma inicialmente é importante para a gente já ficar e deixar claro o que a gente se propõe a discutir nesse momento. É importante, né, se a gente for pensar a questão da diferença entre esporte e atividade física nesse sentido e descobrir, elucidar isso é importante para as questões futuras, né? E especialmente para a organização da prática em si. Né? E esporte é tudo que envolve, né? Desde aprendizagem de regras, desde faculdades motoras, né? Desenvolvimento da inteligência corporal, são todas essas questões e que tem que ter uma preocupação na infância, né, para a gente organizar todo esse aprendizado e partir no sentido de contribuir de fato para o desenvolvimento infantil. A gente pensando aqui, né, na questão do desenvolvimento das habilidades motoras que está relacionado ao nosso fazer, né, para o fazer do professor de educação física, mas o esporte em si ele traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento infantil. E aí a gente logo a gente já pensa nos benefícios psico e nos benefícios motores, né? E muitas das vezes a gente esquece dos benefícios sociais, né? Que são desde, né, numa competição um indivíduo ajudar o outro, isso tudo contribui para o desenvolvimento do indivíduo em si. E aí, quando a gente discute, né, as questões relacionadas aos aspectos sociais, o respeito às regras, o respeito ao companheiro, o respeito à limitação do companheiro, tudo isso a gente aprende de forma a partir do jogo, a partir de estar jogando, né? E de fato isso é muito positivo para a nossa formação, né? Ter boas iniciativas, né? Iniciar bem no esporte é importante para a nossa formação. Independente se esse indivíduo de fato siga, né, na carreira esportiva, mas ele pode ter o esporte como uma possibilidade de uma contribuição na sua vida. É importante a gente pensar dentro desse sentido, né? Pensar dentro dessa especificidade do esporte, especialmente na iniciação esportiva, especialmente na prática esportiva de crianças. E quando a gente fala de crianças, a gente não pode deixar, né, o aspecto lúdico e o aspecto do brincar de lado. Quando a gente fala de criança, a gente tem que organizar as nossas práticas com um fundamental, né? Com um olhar fundamental para esses dois aspectos, né? O lúdico e o brincar, que são dois aspectos que estão extremamente ligados, que estão intrinsecamente ligados. É importante também a gente destacar essas duas questões, porque a gente vê muitas pessoas, né, muitos profissionais errando, né, ao não utilizar do lúdico e fazer com que a criança, ou imaginar a criança como um atleta em miniatura.
né? Um adulto em miniatura. E aí reproduzir coisas que acontecem em outras fases, né? Especialmente, daí agora a gente entra na questão prejudicial, né, do esporte enquanto prejudicial no desenvolvimento infantil, é a questão da especialização esportiva de forma precoce, né? A gente tem que respeitar as fases do desenvolvimento infantil e saber que na fase da infância o brincar é fundamental para direcionar as nossas ações. A gente tem que fazer com que esse indivíduo, né, essa criança, ela curta, ela goste e ela traga, né, faça com que o esporte seja de fato a sua prioridade, né? E se a gente for pensar nesse sentido, o professor em si, ele tem que organizar e tendo como eixo, né, a brincadeira, o lúdico, especialmente nessa fase. E não pensar em questões de especialização no primeiro momento. Fazer com que essa criança tenha uma gama de atividades esportivas, né, no sentido de uma diversificação de atividades esportivas, não pensando, né, fazer 2, 3, 4 modalidades, né, não pensar especificamente em especializar ele em uma apenas. Eu acho que é importante a gente pensar nessa diversificação de atividades e fazer com que esse indivíduo ele tenha uma gama, né, e que essa gama componha o seu vocabulário motor, né, fazer atividades manuais, atividades de chutar, de pular, né, pensando, né, dentro dessa gama, né, de possibilidades que a criança deve vivenciar, deve experienciar. Eu acho que é importante a gente pensar nesse sentido e, de fato, né, fazer com que o esporte traga benefícios, né, pro desenvolvimento infantil. E isso, né, independe das escolhas da criança. Lógico que quando a gente pensa qual é a atividade melhor para o desenvolvimento infantil, a gente não classifica e nem crava uma, né? A gente trabalha com essa questão da gama e especialmente do lúdico como uma forma de permear todo esse desenvolvimento. O lúdico ele é um elemento central, né? A gente olha para essa criança que está em movimento, né? Independente da fase, né? Independente da idade, né? Se a gente for classificar 10 anos, a criança tem que brincar, de fato, brincar muito, porque a partir do brincar ela gera um gostar, né? João Batista Freire vai dizer isso, ele vai gerar um gostar do esporte, e isso que a gente tem que fazer num primeiro momento. A questão da especialização é uma questão que de fato, mal pensada, mal refletida, ela vai surtir um efeito negativo. No sentido de, muitas das vezes, né, a gente percebe um abandono e uma evasão de adolescentes, né, muito por conta desse processo de iniciação esportiva ter acontecido antes. E aí, portanto, é importante, né, a gente pensar e refletir a introdução esportiva, né, a prática esportiva das crianças. E aspectos, né, relacionados à questão do interesse, a gente tem que respeitar muito o interesse da criança, né, e a educação física ela tem um papel muito interessante nesse sentido, porque ela tem, né, a partir dos seus conteúdos, não enfatizando, né, uma questão que está cada vez mais clara para o profissional da educação física. O esporte não é o conteúdo exclusivo da educação física escolar, ele é um dos conteúdos, né, um conteúdo importante, eu acredito, como os outros também, né? Vocês sabem do meu apreço pelo esporte, né? Mas o esporte dentro da educação física escolar, ele é um conteúdo, ele não pode ser o conteúdo exclusivo. E aí a gente vem trabalhando com essa gama de possibilidades
corporais para o nosso aluno vivenciar, para o nosso aluno ter como experiência, e a partir daí a gente começa a fazer com que o esporte em si ele traga de fato benefício. E aí quando a gente especializa o indivíduo de forma precoce, a tendência, né, e em muitos casos a gente já viu dessa questão da evasão. Em muitos casos a gente percebe que chega com 15 anos ele não dá uma sequência no esporte. Isso de fato não é interessante, porque a gente quer que um número maior de pessoas tenha possibilidades dentro do esporte e se desenvolva, né, dentro do esporte. E a educação física escolar ela não pode ter o esporte como conteúdo central e tampouco os seus valores, né, que é a exclusão, a questão da competitividade exacerbada, porque a gente já em si, né, a gente já está estimulado à competição. E ficar exacerbando isso ainda mais na educação física escolar não é o caminho. E aí a gente tem todos esses aspectos que não trazem benefícios para o desenvolvimento infantil. E se caso, né, a criança de fato escolha uma modalidade, a própria modalidade em si ela tem que ser desenvolvida de forma mais natural possível, né? Não de forma mecânica, né? Pego lá o meu aluno e vou fazer com que ele tenha que fazer determinado número de repetições, né? E sem contextualizar com outros aspectos. A gente tem que pensar nesse sentido para que as pessoas, né? Ou que as crianças elas se beneficiem a partir do esporte. E aí, né, por fim, né, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, e pensando na questão da idade, né? Qual que é a idade mais propícia ou a idade melhor para se iniciar o esporte? Se a gente pensar dentro dessa lógica, dentro desse novo modelo de formação esportiva e trazer o lúdico como um elemento central desse processo, a gente pode iniciar com, sei lá, dependendo da modalidade, né? Na ginástica a gente vê crianças iniciando com 4 anos, mas aí de forma ao meu ver, né? Especificamente dentro da modalidade ginástica, de forma específica, e isso de fato não pode levar uma vida longa dentro do esporte, né? Isso estudos trazem essa informação, mas as crianças elas começam muito cedo na ginástica. Em outras modalidades também a gente já vê crianças, especialmente no nosso contexto brasileiro, né, iniciando jogar futebol com 5 anos, né? Que a gente também não vejo nenhum problema, né, a questão do início, mas a minha grande questão é de que forma essas pessoas, né, esses indivíduos, as crianças começam no esporte. Essa é a minha grande preocupação e essa a minha grande pergunta, a que forma que as pessoas começam. Isso, dependendo da forma que ela começa, né, às vezes a pessoa não continua, né? E o legal é esse indivíduo começar e continuar dentro do esporte. E aí a abordagem em si, a questão metodológica, tudo isso compõe o processo, né? E a intenção é fazer com que as pessoas de fato tenham o esporte como um elemento das suas vidas, né? E o esporte ser o elemento das suas vidas não de forma, né? Depende, né? Um atleta vai ser de forma prioritária, mas para um esportista não vai ser prioritário, mas ele quer praticar com segurança, né? Evitando lesões, uma série de questões. E a gente discute hoje, né? Ou fechando a nossa discussão, o esporte em si, ele é um poderoso instrumento de transformação social. A gente acredita muito nesse aspecto, a gente defende muito esse aspecto.
e começar, né? A criança, para se desenvolver, ela tem que começar e de forma lúdica, de forma prazerosa, para a gente ter esse indivíduo que possa ter uma vida longa dentro do esporte. Agradeço, né? Agradeço a atenção de todos aqui que participaram dessa live. Fico feliz, cada vez mais o pessoal participa mais, né? O pessoal é um horário que não é um horário bacana, porque tem bastante gente na internet num período de almoço, né, nessas questões, e discutir assuntos da nossa área, né, assunto que nos interessa. E se alguém, né, tiver alguma sugestão, alguma observação, alguma ideia de discussões futuras, pode nos mandar aí, que a gente tem o maior prazer de estudar, levantar as informações e trazer para a gente discutir nesses 15 minutos. Gente, muitíssimo obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.